Esse ano eu tava dando uma olhada, como bom fã de terror, em alguns dos últimos vencedores do Bram Stoker Awards. Eis que eu me deparo com um livro chamado O Pescador, do John Langan. E aí eu me interessei muito sobre esse livro, pô, horror cósmico, tratando de luto e tal. Aí eu fui dar uma olhada enquanto ele tava gostando em inglês e tava um absurdo. Eis que alguns meses depois a Darkside lança o Pescador e não só isso, ela me envia pra fazer essa resenha pra vocês. Obrigado, Darkside. Vocês me amam, que eu sei. Eu também amo vocês. Então, O Pescador do John Langan, cara, talvez seja a melhor leitura do ano pra mim, cara. No momento eu tô lendo dois livros, O Caminho dos Reis e O Advogado do Diabo, que talvez peguem esse posto, mas por enquanto, com uma certa folga, O Pescador tá como a melhor leitura do ano pra mim, sendo fã de terror, sendo fã de horror cósmico. Eu tô afastado das obras do H.P. Lovecraft porque de uns tempos pra cá eu parei de não estar ok, eu parei de estar ok com o lance de separar o autor da obra, muito por conta das paradas de transfobia da J.K. Rowling e tal. Eu mesmo não vou nem pegar no jogo novo do Harry Potter que vai sair. Eu tô afastado de Harry Potter tem um tempo já. E com todas as polêmicas envolvendo o H.P. Lovecraft, eu resolvi me afastar das obras dele também, como eu já devia ter feito tem um tempo. Só que eu precisava suprir essa lacuna de horror cósmico que eu tenho. Tem muitos filmes que eu tenho visto que são bem fodas, inclusive. Mas na literatura é onde eu acho que essa mídia do horror cósmico brilha de verdade. E alguns livros, como o próprio Pescador e também A Balada de Blackton, do Victor Lavalle, ou Lavalle, não sei como fala o nome dele, me desculpem, elas acabam sendo até mais interessantes do que as coisas que o próprio Lovecraft, que foi um dos pioneiros, se não o pioneiro do gênero, escreveu. Então, sim, existem muitas obras de horror cósmico que são muito boas e que não dependem de você ler a parada de um cara que era assumidamente racista. Uma delas, fora a Balada de Blackton, é O Pescador. O que me chama a atenção nesse livro é que, além de tudo, além de ser um livro de horror cósmico, ele é um livro muito humano. Mas eu tô me adiantando um pouco, vamos pra sinopse. Ao norte de Nova York a gente tem esse riacho que é o Dutchman's Creek, e nele vão pescar dois amigos, o Dan e o Abe, que são os nossos protagonistas. Principalmente o Abe, é o nosso protagonista. Eles são dois viúvos, a gente conhece a história de como cada um deles perdeu a sua esposa, e eles acabaram se ligando um ao outro nesse amor em comum que é o amor à pescaria. Eles começaram a pescar juntos e eles resolveram fazer essa expedição ao Dutchman's Creek juntos, só que esse riacho ele contém alguns segredos. E nessa viagem a gente vai ver de tudo, a gente vai ver iconografias religiosas, a gente vai ouvir histórias antigas, a gente vai ver o Dan e o Abe ficarem frente a frente com coisas que nem eles mesmos compreendem. E enquanto isso eles vão passando por essa jornada pessoal de superação ao luto, de aprender a lidar com a perda que nenhum deles aprendeu direito, mesmo passando algum tempo depois das mortes das respectivas esposas deles. E como eu falei antes, esse livro, o principal atrativo dele pra mim foi que, além dele ser um livro de horror cósmico, né, que querendo ou não já é um atrativo em si, ele é um livro muito humano. Um dos meus livros favoritos do Stephen King, como vocês podem conferir no meu top 10 de Stephen King que eu postei aqui recentemente, é O Cemitério. E O Cemitério trata justamente desses temas de luto, de perda e tal. E ele é um livro dos mais humanos que o King já escreveu. E eu encontrei muitos paralelos entre esse livro, O Cemitério, e O Pescador, por conta dessa temática em comum que é a temática do luto. Eu acho que é uma temática muito complicada de você escrever, mesmo que você já tenha perdido alguém, você pôr isso nas páginas não é uma tarefa fácil, e o John Langan tirou de letra, ainda conseguindo desenvolver dois personagens muito simpatéticos, né? Eu acho impossível não gostar do Abe e do Dan, não sentir certa empatia com tudo que eles passaram, não ficar vidrado nessa nova amizade que eles criaram, nesse amor em comum deles que é o amor pela pescaria. E são só dois personagens para desenvolver, sabe? A gente não tem um grande elenco aqui. O livro basicamente se resume ao Dan e ao Abe. Obviamente a gente tem alguns personagens coadjuvantes, mas quem importa de verdade são esses dois. E você vai sair do livro gostando muito deles. Eu particularmente saí.
Como personagem, claro, como ser humano, isso aí vai de você. O Pescador é um livro que consegue descrever ambientes muito bem. O John Langan, ele realmente fez um trabalho sensacional nisso. Eu não conheço, obviamente, Nova York, eu não conheço a parte de cima, da parte norte do estado, que é onde eles vão para pescar e tal, onde tem os Catskills, que são os rios lá que as pessoas vão para pescar. E ele fez um excelente trabalho desenvolvendo o ambiente dessas partes, o que é vital para que o horror cósmico funcione aqui. Eu posso dizer até que o terceiro personagem do livro é o Dutchman's Creek, esse riacho onde eles vão pescar. Ele é um lugar que, graças à descrição do John Langan, fica cheio de vida. Ele parece que faz parte da narrativa. Parece não, ele realmente faz parte, mas que faz parte ativa, como se fosse um personagem, e não só como um lugar onde os personagens principais estão. O Pescador tem gore, e eu, como fã de terror, adoro isso, adoro aquelas nojeiras, adoro sangue, adoro essas paradas todas. Ele mostra o melhor, o pior e o intermediário do ser humano. Ele mostra como a gente tem tons de cinza, ele mostra o que a perda pode fazer contigo, o que você pode vir a sentir ou a pensar. E ele revela um lado muito vulnerável das pessoas que eu acho que é importante você pôr em livros assim. Você nunca cansou de ver aqueles filmes slasher, sei lá, do Sexta-feira 13 ou do próprio Hora do Pesadelo, ou sei lá, Massacre da Serra Elétrica? Teve um Massacre da Serra Elétrica horrível esse ano, que os personagens são só pessoas genéricas que estão ali pra morrer, sabe? Então, eu sinto que em alguns livros de terror isso é padrão. Você põe alguns personagens ali, sabendo que eles não vão escapar, mas você realmente não tenta desenvolver eles, sabe? Você dá uma característica pra ele aqui, uma característica pra ele ali, ele acaba sendo só um arquétipo. Aqui a gente não tem isso, aqui a gente tem um... Digamos que se fosse um slasher seria mais como o X, que saiu esse ano, que todos os personagens são personagens simpáticos, que você gosta de todos eles, que eles são bem desenvolvidos. Isso pra mim é o grande trunfo de O Pescador, fora o horror cósmico, que é maravilhoso. Não falei muito sobre porque eu acho que esse tipo de coisa vale mais ler do que me ouvir falando aqui, apesar de eu falar muito bem. E é isso, O Pescador, por enquanto, vencedor do Bram Stoker Awards, é a minha melhor leitura do ano. Talvez o Advogado do Diabo passe, talvez o Caminho dos Reis passe, mas aí vamos ver mais pra frente. Talvez eu traga a resenha desses dois livros. O Advogado do Diabo é certo, mas o Caminho dos Reis eu não sei, porque ele é grandinho, muita coisa pra falar, então... E eu vou ficando por aqui, não esqueça de avaliar, se possível comentar nesse vídeo, por favor, deixa o joinha, por favor compartilha com um amigo seu que você sabe que gosta de horror cósmico ou de livros de terror, e que talvez possa gostar de O Pescador. E é isso, tchau.